Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre o que está em jogo para Bahia e Santos, que se enfrentam nesta quarta-feira às 19 horas na Arena Fonte Nova em Salvador, com transmissão do Sport TV e também do Premier. Obviamente que vale a classificação, né, a ida do Santos até as quartas de final, e indo para as quartas de final, o Santos recebe aquele Pix da CBF de 4,3 milhões de reais. E também, de uma certa forma, o Santos chega à meta estabelecida pelo Conselho Fiscal do clube, que estava prevendo para que 2023 o Santos conseguisse pelo menos cerca de 60 milhões em premiações. E colocou, né, pelo menos chegar até as quartas de final da Copa do Brasil deste ano. Então, financeiramente, existe essa importância. Obviamente também que pela questão moral. Então, o torcedor santista, que em um determinado momento estava empolgado com o time do Santos, né, que depois da derrota para o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, o Santos venceu o próprio Bahia pelo Campeonato Brasileiro por 3-0. Depois o Santos, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro também, venceu a equipe do Vasco lá em São Januário. Depois tivemos, né, o primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. O Santos empatou com o Bahia, fez um bom jogo contra o Palmeiras, empate também. Aí foi derrotado para o Audax Italiano, né, um jogo onde o Santos foi prejudicado também pela arbitragem, né, e aí acabou não conseguindo a vitória. E mais recente, um Santos que foi derrotado para o Bragantino, onde não jogou absolutamente nada. E aí aquela pergunta, né, do torcedor: qual que vai ser o Santos que vai entrar em campo nesta quarta-feira? Vai ser o Santos, que jogou muito bem, um dos melhores jogos do Santos na temporada, contra o Bahia 3-0 pelo Campeonato Brasileiro? Ou vai ser o Santos que teve a pior partida, não vou falar do ano, mas do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino? Qual que vai ser esse Santos que vai entrar em campo? Um Santos com vontade? Um Santos sem vontade, marcando pressão, dando espaço para o adversário tocar a bola, tentando propor jogo, jogando em contra-ataque? Como que vai ser o modus operandi, né, desse time do Santos? E aí, o técnico Odair Hellmann vai ter um time à disposição que eu entendo que hoje seria o time titular do Santos. O Santos deve jogar com, pelo menos treinou assim, João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Mendonça, que está de volta, se recuperou de lesão, David Washington e Soteldo. Então esse é o time do Santos que deve começar jogando contra a equipe do Bahia. E aí, né, dos relacionados do Santos para essa partida: goleiros João Paulo, Mazotti e Vladimir, laterais Lucas Pires, João Lucas, Inocêncio e Natan, zagueiros Messias, Joaquim, Michael e Luiz Felipe, meias Daniel Ruiz, Alisson, Lucas Lima, Dodi, Rodrigo Fernandes, Camacho e Ed Carlos, e no ataque Soteldo, Ângelo Mezenga, David, Patati e Lucas Barbosa. Patati ganhando espaço nesse time do Santos, principalmente com a ausência do Lucas Braga, que se recupera de um problema na coxa. O Sandri também é ausência nesse time do Santos. Ele está melhorando a parte física, né? Ele teve uma questão de infecção naquele procedimento que ele fez na face, então está melhorando a parte física. Mas é um Santos que não tem tantos desfalques. Um Santos que foi tão desfalcado, por exemplo, contra o Audax Italiano, né? Que a gente brincou que quem estava no banco era praticamente o terceiro time do Santos, né? É um Santos que vai um pouco mais reforçado. O ataque, David, é um jogador que tem muito potencial. O Mendonça é o vice-artilheiro do Santos na temporada e que vem ajudando com gols, vem ajudando com assistência, questão de marcação, pressão. Acho que do ataque, né, do time do Santos, ele é o que melhor estava fazendo nos últimos jogos. O Soteldo, a gente espera que ele já esteja melhor fisicamente, porque a gente sabe do potencial do Soteldo, o que ele pode entregar em campo pra gente, né? E eu acredito que ele sabe que ele tá devendo desde quando ele retornou do Santos, e daqui a pouquinho já chega a data limite, né, do empréstimo, então tem que justificar, quem sabe, uma compra e tal. Então é um Santos que o Odair Hellmann não tem desculpa. Tem que enfrentar o Bahia, que é uma equipe também que está oscilando bastante nos últimos jogos, mas vai jogar com o apoio do seu torcedor. Imagino que os torcedores do Bahia vão lotar
Arena Fonte Nova em busca dessa classificação às quartas de final. E é aquilo, corre o risco, vou até bater aqui na madeira 300 vezes, mas corre o risco, por exemplo, se o Santos é eliminado, né, na Copa do Brasil, não tá com uma situação favorável na Copa Sul-Americana. Então é aquilo. Ah, mas vamos priorizar tal competição. Mas às vezes você prioriza uma, é eliminado, e aí a outra que você tenta correr atrás ficou tarde demais, né? Então é uma situação complicada para o Santos. O Santos tem que entrar com tudo contra o Bahia. Com tudo. É um jogo que ainda está em aberto, tá? É um jogo que está em aberto. Se o Santos não tivesse aquele gol anulado, né, o gol do David que foi anulado, que na minha opinião, impedimento patético, né? Patético igual o gol anulado do Rony no jogo do Palmeiras, né, nesse último final de semana, patético, o Santos poderia ir para Salvador pelo menos uma vantagem aí de 1-0. Mas, né, o se no futebol, ele não existe. Então, o Santos tem que entrar para vencer. O Santos treinou também questão de bola parada e penalidades, né, já pensando que pode ser uma arma utilizada, né, caso seja necessário, principalmente a questão de pênalti, né, caso o empate vai para pênaltis. E a gente sabe, né, que esse time do Santos, nosso querido goleiro João Paulo, não tem aquele retrospecto tão positivo nas penalidades. Espero que, caso vá para pênaltis, vou bater aqui na madeira, porque eu odeio pênalti quando tem jogo do Santos, né? Gosto de assistir pênalti quando é outro jogo, mas quando é do Santos não gosto, prefiro evitar. Mas vou torcer para que o João Paulo calhe a minha boca e faça defesas importantes e que ajude o Santos a classificar. Mas ó, não quero emoção não, tá? Quero uma vitória tranquila, porque de sofrimento o santista já tem de monte, tá certo? Mas é isso. Vamos ver como que o Santos vai se portar nesta quarta-feira. Quarta-feira chuvosa aqui em Caçapava. Me fala como está o tempo na sua cidade. Me fala também o seu palpite para esse jogo. E não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal. E lembrando, depois do jogo, a gente tem a nossa tradicional live pós-jogo pra gente discutir, debater como que foi Bahia e Santos pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Grande abraço pra vocês e fui!